Sim. Vou iniciar a gravação. Estamos retomando agora a sessão do dia 20 de outubro, período da tarde. Vamos continuar a sessão com o julgamento do item número 84 da pauta, embargante Via Varejo S.A., relatoria do conselheiro João Paulo Mendes Neto. Presidente. Com a palavra o relator. Apenas uma questão de ordem, esse processo vai ser muito rápido e foi retirado de pauta. Perdão. Nossa, eu estava segurando aqui. Perdão. Mas o Scancon tá aí, né? Só para manter a nossa Caramba, união. vamos subir aqui a página que eu vi lá marcada em amarelo bem grande. Desculpa. Então, na verdade, vamos retomar com o processo 85, também de relatoria do João Paulo, Scancon do Brasil. São 85, 86, os dois são iguais. Então, presidente, aqui nós estamos diante, outros conselheiros mencionaram isso, nós estamos diante de uma segregação de vários processos do mesmo contribuinte, onde tem 85, 86, está hoje. Aí tem mais 3. Deixa eu só localizar aqui na pauta, presidente. Só um segundo. Agora. O 85, o 86, temos o 119, o 120 e o 120. Desculpa, João, vou te pedir para repetir. 85 e 86, que mais? Aí tem 119. Sim. 120. Sim. E 121. Os 5 são iguais. São, mudando apenas 2 são COFINS, os outros são PIS e período em questão, mas... a matéria fática é a mesma. A matéria fática é de direito. Ok, então... Podemos unificar? Passo a palavra. Sim, claro. Então, vamos lá. Na pasta, eu estou abrindo aqui o primeiro, tá? Então, já fica aqui o... Lázaro, acho que você vai ter que proclamar o resultado depois de novo, quando a gente abrir a sessão do dia que está os outros, né? Perdão, proclamar o resultado? É porque os 100 e poucos são de amanhã, né, João? Dia. Eu estava pensando nisso, mas a gente não unificou as sessões, mas... mas o contribuinte vai procurar naquele dia o vídeo, né, e não vai encontrar. É porque a resolução, ela diz que a gente pode antecipar e mudar a ordem, mas você é obrigado a proclamar o resultado dentro da gravação da sessão específica. Tá. Obrigado, Fernanda. Bem lembrado, então. Então, João, os 119, 120 e 121 estão todos no mesmo dia. Eu vou fazer isso. A gente proclama lá no dia, então. Bem lembrado. Obrigado, Fernanda. Vamos lá, João. Bom, em todos aqui nós estamos falando de PERDECOMPS, tá? Onde não houve... Só um segundo. Tá. Onde não houve a apreciação pela DRJ, uma vez que entendeu que não foi juntado aos autos as provas cabais para os créditos apontados. Tá? Nós temos também a ideia aqui do material de embalagem na sistemática não cumulativa de apuração PIS, onde o desconto dos créditos apurados sobre a aquisição de insumos vinculados à produção de bens para venda não se estende aos materiais utilizados para permitir ou facilitar o transporte dos produtos, uma vez que essa operação não integra, né, o processo produtivo. E aí tem a questão da depreciação dos créditos do ativo mobilizado,
né, com a Lei 10.865 de 2004, somente poderão ser aproveitados os créditos em cargos de depreciação e amortização dos bens e direitos de ativo imobilizado adquiridos a partir de então. Então, esse é o pano de fundo, presidente, pelo não reconhecimento do direito creditório. Aí, evidentemente, tem a decisão do STJ, tem a ampliação, a essencialidade do produto, enfim. Então, essas são as linhas argumentativas principais aqui quanto ao assunto. Eu posso ir para o voto? Que houve? Esperando aqui Vocês estão me ouvindo? Posso para o voto, presidente? Ué, eu fiz assim. Perdão. Eu não vi, eu estava lendo aqui. Eu estava aguardando aí o seu ok. Então, vamos lá. Perdão. Pensei que você tivesse visto, desculpa. Próxima vez eu falo alto e bom som. Não, perdão. A interposição do recurso voluntário se mostra tempestiva e segue os requisitos legais para admissibilidade, razão pela qual ele merece ser conhecido por este Conselho. Há uma preliminar de nulidade em todos esses processos, onde, em poucas linhas, a contribuinte busca discutir uma nulidade sobre a fundamentação da DRJ. Né? Em poucas linhas, indefere-se o pleito de nulidade, uma vez que a DRJ fundamentou suficientemente o motivo pelo qual não foi a fundo na investigação do direito pleiteado pela hora recorrente, tendo em vista a vedação legal e funcional de análise de fundamentos que estejam em contraposição frontal ao expresso positivo legal na espécie do artigo 31, como eu já disse, da 10.865 de 2004, que estabelece uma limitação temporal aos descontos. A impossibilidade de apuração de crédito decorrente dos encargos de depreciação de bens incorporados no ativo imobilizado antes de maio de 2004. A decisão recorrida manteve a glosa de créditos efetuados pela fiscalização sobre cotas de depreciação sobre bens adquiridos antes de abril de 2004, conforme determina o artigo 31 da 10.865 de 2004. De forma diversa, entende o contribuinte, a qual alega em seu recurso voluntário que não se pode aplicar tal dispositivo por haver, assim, ofensa ao seu direito adquirido referente ao desconto dos créditos da COFINS calculados sobre os encargos de depreciação do ativo mobilizado acima mencionado. Suscita que não pode a norma do artigo 31 do 10.865 ser aplicada retroativamente para alcançar os créditos relativos aos bens do ativo mobilizado que tenham sido adquiridos antes da referida data de abril de 2004, conforme reconhecido pela Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4ª Região no julgamento de incidente de arguição de constitucionalidade, assim como em diversos outros julgados desta Corte sobre a matéria. Apesar dos argumentos do contribuinte, não há como negar a clareza da norma em questão quando define que é vedado o desconto dos créditos relativos à depreciação ou amortização de bens, direitos ativos mobilizados adquiridos até abril de 2004. Logo, não se trata de uma ofensa ao direito adquirido do contribuinte, mas sim a simples e necessária aplicação da legislação pertinente à matéria discutida. Nesse sentido, também restou decidida a solução de consulta COSIT, número 319 de 2017, onde, na parte dispositiva que segue, infere, somente é permitida a apuração do mencionado crédito em relação a bens adquiridos a partir de 1º de maio de 2004, nos termos do artigo 31 da 10.865. Por outro lado, é certo que em sede de julgamento administrativo, o julgador não pode afastar a aplicação de dispositivo legal vigente com base em juízo de constitucionalidade, súmula CARF número 2,
onde este órgão não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Com isso, haja vista a legislação aplicável ao caso, não há como afastar a glosa relativa ao aproveitamento do crédito sobre encargo de depreciação referente às aquisições de bens e serviços do ativo imobilizado anteriores a abril de 2004. Quanto às aquisições de bens indevidamente não classificados como insumos, a autoridade fiscal, ao analisar o processo produtivo da interessada, considerou como indevido os créditos relativos, tá? E aqui especificamente, aquisição de pallets, fitas, selos, cantoneiras, consoante o conceito de insumo constante do artigo 3º da 10.637. A contribuinte, por outro lado, defende que os citados bens podem ser enquadrados nas hipóteses do artigo 3º da 10.637, uma vez que os mesmos se configuram como embalagem no processo produtivo da empresa e são imprescindíveis para a realização das vendas e entrega dos bens. A contribuinte também argumenta que as decisões deste egrégio Conselho Administrativo e Recursos Fiscais seriam no sentido de que o conceito de insumos para fins da não cumulatividade das contribuições é amplo, devendo ser levado em conta todo o custo necessário, usual e normal da atividade da empresa. De fato, salvo o melhor juízo, não se vê razão para que o conceito de insumo seja determinado pelos mesmos critérios utilizados na apuração do IPI. O fato é que o Superior Tribunal de Justiça do STJ, no julgamento sobre o rito do 543C repetitivo, estabeleceu o conceito de insumo, tomando como diretriz os critérios da essencialidade ou relevância. E aqui eu destaco o que todos nós já conhecemos pela relatora Regina Helena. Deste modo, o conceito de insumo extraído da decisão do STJ pode assim ser resumido. Será aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou ainda a importância de determinado item, bem ou serviço, para a caracterização de insumos, para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte. Ou seja, caracteriza-se insumos para fins de contribuições do PIS e COFINS, todos os bens e serviços empregados direto e indiretamente na prestação de serviços, na produção ou na fabricação de bens ou produtos que se caracterizam como essenciais e ou relevantes à atividade econômica da empresa. Por outro lado, ainda foram declarados ilegais as INs 247/2012 e 404/2004, que tratam de conceito, do conceito de forma restrita para as contribuições em pauta, uma vez que somente se enquadrariam os bens e serviços aplicados ou consumidos diretamente no processo produtivo. Start, o STJ adotou o conceito intermediário de insumo, qual nós já conhecemos. Nesses termos, do artigo 62, parágrafo 2º do regimento interno do CARF, proferidas as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF, Superior Tribunal de Justiça, em matéria inconstitucional, nessa sistemática do 543, e dos artigos 1036 a 1041 do CPC deverão ser reproduzidas pelos conselheiros de julgamento de recurso no âmbito do CARF. Centrando-se a divergência dos autos, verifica que a contribuinte tem como objeto social de suas atividades relacionadas atividades ao comércio de importação e exportação de madeira e a indústria do beneficiamento da madeira, incluindo, entre outras atividades, compra e venda de toras de madeira, assim como a prestação de serviços relacionados com tais atividades, especialmente vinculados com o controle de qualidade de tais produtos. Portanto, se trata de empresa dedicada à indústria e beneficiamento da madeira, bem como sua comercialização, importação e exportação. Compulsão dos autos depende de que, da argumentação da requerente, o seguinte, que a perfectibilização da comercialização da madeira que beneficia, conforme constou da resposta ao termo de intimação fiscal, número 750, de 2009, a recorrente utiliza como material de embalagem o pallet de madeira, fita PET strap, selo para fita PET strap H36, 19 mm galvo, esticador de fita poliéster, 19 mm 45, fita poliéster, 19 por 1 por 1000, lisa super e cantoneira plástica cinza de 19 mm. Ainda referiu no termo de intimação que o processo final, embalagem, tanto a madeira verde
a D faz, ou C quem estufa quando a destinação é exportação, ocorre a troca do pallet por um de maior resistência, mencionando que, neste momento, os produtos são embalados, recebendo a fita PET strap, a qual serve para unir as pranchas, a fim de que não fiquem soltas sob o pallet, sendo que tal fita é esticada através de equipamento próprio e, posteriormente, é lacrada com um selo galvanizado que garante a integridade da amarração da fita. Assim, tem-se o fardo, o qual recebe a etiqueta de poliéster com sua devida identificação, tipo de madeira e medidas, que é fixada por grampos de metal e fita lisa, e finalmente a aplicação de cantoneiras de plástico que garantem o não comprometimento do fardo no seu manuseio, bem como a segurança para empilhá-las para sua comercialização. Do exposto, se verifica que os pallets de madeira e demais itens conexos citados pela requerente são utilizados na embalagem dos produtos finais, sendo essenciais à atividade empresária desenvolvida, tendo como principal função acomodar os produtos no estoque e transporte da empresa, o que naturalmente compõe o produto final no preço. Portanto, tratam-se de pallets conhecidos como one-way, ou seja, sem retorno, o que afasta o seu enquadramento como bem doativo imobilizado. Os demais itens também não são reaproveitáveis. Desse modo, o termo insumo utilizado pelo legislador para fins de crédito do PIS e da COFINS apresenta um campo que fica entre o MP e ME relacionados ao IPI e as hipóteses do imposto de renda à pessoa jurídica. O meio termo está justamente em definir os insumos, como aqueles relacionados diretamente com a produção dos bens e produtos destinados à venda, ainda que este produto não entre em contato direto com os bens produzidos. Em relação aos materiais de embalagem utilizados exclusivamente no acondicionamento dos produtos para fins de transporte, a glosa se deu porque o entendimento de piso foi estrito quanto à aplicação da legislação aplicável e as INNs respectivas, legislação aplicável ao IPI e as INs respectivas. Não deve prosperar tal entendimento diante da decisão conferida pelo STJ no RESP 1.221.170, Paraná, bem como no parecer normativo COSIT Receita Federal 5/2018, pelos critérios da essencialidade e relevância. De se afastar a glosa efetuada dos descontos quanto a esse item. Vocês querem voltar esse item específico, por exemplo, porque ele junta, eu fiz de uma forma conjunta, porque ele junta tudo em material de embalagem. E aí depois eu vou passar aqui para os descontos e ressarcimento, tá? E aí eu finalizo com a questão probatória. Vamos seguindo, João. Tá bom. Os 2 primeiros volumes do processo, especificamente as folhas 1 a 417, concentram todo o processo de fiscalização realizado pela unidade preparadora, no que permite analisar que as sucessivas intimações feitas ao contribuinte, solicitando novos dados para o complemento da análise, foram cumpridas conforme notícia do despacho decisório 32 de 2010, elaborado pela SAFIS da Delegacia da Receita Federal em Ponta Grossa, Paraná, 419-431, onde mostra, resumidamente, que a decisão que deferiu liminar em mandado de segurança, foram acostados aos atos, ofício número tal, 409-54448, e da decisão que deferiu liminar em mandado de segurança as folhas 1 a 6, cópia do mandado de procedimento fiscal, pedido de ressarcimento, demonstrativos, que mais? Seus respectivos comprovantes de recebimentos. Vale destacar também que, em resposta às intimações, o contribuinte apresentou em meio magnético os livros contábeis e fiscais, bem como planilhas, detalhando a apuração do crédito pleiteado, em resposta à intimação número 40 de 2010. Foram apresentadas cópias digitalizadas das notas fiscais solicitadas para verificar a veracidade do crédito pretendido. Dentre estas, foram anexadas aos autos aquelas que foram motivo de glosa no presente procedimento, folhas 398 e 399. A relação de notas fiscais que foram objeto de glosa parcial,
ou total, encontra-se no demonstrativo denominado notas fiscais glosadas, folhas 390 a 397, e o resultado da análise, tá? Onde está nas folhas 402. As glosas derivaram de aquisições não comprovadas, tá? Aqui, nas notas fiscais de aquisição de bens e serviços não apresentadas, aquisições de bens e serviços não classificadas como insumos, encargos de depreciação do ativo imobilizado, tópicos já abordados, tá? Além de outras operações com direito a crédito, aquisição de não insumos, o qual não foi objeto de impugnação específica, e defesas com energia elétrica em valor ínfimo. Com o protocolo de manifestação de conformidade, solicitou prazo para que a juntada de notas fiscais, além de o ajuste das aquisições não comprovadas, todavia a contribuinte não fez. Somente em 1/6/2010, complementou suas razões, oportunidade em que aponta suposto erro material no seu próprio método de apuração. Contudo, não realizou qualquer recálculo dos valores que considera devidos, nem juntou qualquer outro documento de apuração contábil que comprove o erro cometido e o prejuízo com o procedimento adotado pelo Serviço de Fiscalização. Diante do acontecido, correta decisão da DRJ quanto ao ponto. E aí nós sabemos aqui, se permitir, presidente, vou resumir a questão probatória de, muito embora seja no momento da apresentação de defesa, que esta turma vem permitindo, posteriormente, junto com o recurso voluntário, novos demonstrativos efetivos que comprovem o direito creditório. Desta forma, no caso de erro de fato, nos cálculos do valor devido, uma vez juntado aos autos elementos comprobatórios, acompanhados de documentos contábeis para comprovar o direito alegado, não pode haver impeditivo de análise do direito creditório aqui percorrido. Em suma, fique claro que há necessidade da existência de direito creditório líquido e certo no momento da apresentação, fazendo esse cotejo, como eu já mencionei, até o recurso voluntário. Todavia, no caso dos autos, a recorrente não cumpriu tal requisito, pedido inúmeras vezes pela fiscalização, isso precisa ser dito, teve aqui um vai e vem de troca de informações, mas juntou aos autos, e nada mais juntou aos autos, que demonstrasse o erro ou prejuízo do cálculo que ela mesma aponta. Logo, entendo que o pleito da recorrente, no tocante a este ponto, não encontra guarida ante a ausência de comprovação da existência, liquidez e certeza do direito creditório em discussão. Com fulcro nas razões expedidas, isso valerá, no entendimento, para os demais processos, presidente, no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário, para fins de determinar que os autos, aqui, não seria determinar os autos, mas já dando parcial provimento voluntário, para que se refaçam os cálculos específicos quanto aos créditos oriundos das aquisições de todos os elementos trazidos aqui na atividade de embalagem, né? O pallet de madeira, a fita PET strap, selo para a fita PET strap, galva e esticador de fita poliéster listados pela contribuinte, tá? E homologue as compensações correspondentes até o limite do crédito apurado para este fim. É como voto. Esses itens que você reverteu a glosa são os mesmos itens dos outros processos? São. Tem processo que não tem algum ou tem mais itens que esses? Não, são os mesmos. São exatamente os mesmos. Tá, o Oswaldo quer se manifestar, só lembrando que o Leonardo já está no tempo dele de sair, então peço que sejamos bem breves, assim, objetivos. Super breve. Provimento ao invés de diligência. Está bem claro que é para reverter. Não, mas esse aqui não é diligência, não. Na verdade, é dispensável realmente, João, mas eu entendi que ele não deu diligência, não. Ele determinar que os autos retornem à unidade preparadora para refazer os cálculos. Na verdade, isso é uma consequência natural do julgamento. Isso, por isso que eu disse, presidente. Não precisaria nem ser dito, isso já vai acontecer. Exato. É uma decisão ilíquida, né? É uma decisão que não está líquida. Mas, na verdade, essas decisões de insumos, elas são assim, elas são ilíquidas, entendeu?
porque a gente não vai aqui fazer essa peneira dos valores das notas de cada um do que foi glosado. Então, a gente pode... né? Não precisa de diligência para apurar isso, porque a gente já está dizendo, a gente deu o crédito disso aqui. É só colocar. Esclarecido, acompanhe. Acompanha. Alguém diverge? Então, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar parcial provimento ao recurso voluntário, cancelando as glosas referentes a pallet de madeira, fita PET strap, selo para fita PET strap H136, esticador de fita poliéster, fita ARC lisa, super e cantoneira plástica cinza. Confere, relator. Confere, presidente. Acabei de ver aqui. Essa decisão se estenderá também para o processo de número 86 e os demais a gente menciona isso na próxima sessão. Pronto. Leonardo, vamos interromper a gravação?